o amparo, que já é iniciado desde muito antes nós estarmos aqui. O Senhor tudo prepara para que possamos estar aqui, aguardando apenas a nossa vontade, a nossa dedicação no trabalho da reforma íntima. Senhor Jesus, temos muitas dificuldades, somos ainda muito imperfeitos. Ser conosco nesta noite e todos os dias. Te pedimos que possamos compreender as leis divinas e aplicá-las em nós mesmos. E aproveitando esta noite, aprendendo com Jesus, como ele disse, não vim destruir a lei. Assim devemos segui-lo, também nós não viemos destruir, mas aprender a cumpri-la. Ajuda-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Só relembrando, como toda semana a gente faz, os trabalhos que nós temos na casa. Às segundas-feiras de manhã nós temos trabalho de desobsessão, com realização do estudo sobre o Evangelho, das 8 às 9 horas. Depois é feito o tratamento de desobsessão. Então, das 8 ao meio-dia, as pessoas podem vir aqui tomar seu passe e quiser bater papo sobre o Evangelho, são muito bem-vindas. Esse trabalho também acontece na terça-feira pela manhã, no mesmo horário, e na quarta-feira à tarde, das 2 às 18 horas. Na segunda noite, nós temos um curso introdutório ao estudo da mediunidade, aberto para todos. Quem quiser vir, pode vir assistir. Na terça-feira, esse trabalho de desobsessão, aberto para quem quiser tomar um passe ou para aqueles que os médicos da casa indicaram um tratamento. Na quarta-feira, o Laerson dirige um curso de aprofundamento sobre o estudo do Evangelho, com temas bastante diferenciados e também aberto para todo mundo. Com um detalhe, quase todos os trabalhos que são feitos à noite e que são abertos ao público são transmitidos pela internet. A gente tem um irmão em Santana do Parnaíba que é uma pessoa bastante inteligente e desenvolveu no nosso site todo um sistema para que a gente pudesse transmitir ao vivo tanto o curso da segunda-feira, como a palestra da terça-feira à noite, como o curso na quarta-feira e também as palestras que o Laerson faz que antecedem os trabalhos de cura no sábado. Então, essas palestras ficam disponíveis. Este jovem rapaz que está aqui, o Felipe, ele fica encarregado de carregar, colocar, disponibilizar todo esse material na internet, colocar no YouTube. Vocês pegam um link e assistem tudo. Fica lá por um bom período de tempo para quem quiser assistir. Qual é o nosso objetivo? Disseminar a cultura do Espiritismo. Na sua forma mais simples, voltando ao cristianismo primitivo que tanto Jesus pediu para a gente. Tá? Na quinta-feira nós temos um trabalho interno feito pelos voluntários da casa, que é o trabalho de desobsessão. É a ajuda aos irmãos desencarnados que aqui ficaram quando os senhores vieram, quando nós viemos aqui. Todos os irmãos desencarnados que procuram a casa buscando ajuda, nós tentamos auxiliá-los, pequeninos que somos e bastante ignorantes, mas com a ajuda da espiritualidade dessa casa, a gente tenta fazer um trabalho de amparo. Né? Um primeiro amparo aos irmãos que não entenderam o processo que eles estão passando. Bastante semelhante ao que vocês assistiram no nosso lar. Né? Nós somos simplesmente aquelas pessoas que estendem a mão e entregam para a espiritualidade é que faz todo o trabalho. Então, à medida que frequentam a casa, que fazem os cursos, os senhores poderão também trabalhar nessa coisa fantástica chamada trabalho de desobsessão. Uma das melhores experiências da encarnação de qualquer ser. Bom, nas sextas-feiras nós tínhamos os trabalhos de cura efetuado pelo Laerson. Ele houve por bem, com a anuência dos mentores da casa, de mudar esse trabalho para o sábado. Hoje o atendimento é feito, o que era feito na sexta-feira, é feito no sábado à tarde,
começa às 14h30 com a palestra, invariavelmente entre 3h15 e 3h30, ele está começando efetivamente a atender as pessoas, e nós estamos encerrando no máximo 4h30. 4h30, 15 para 5, o centro está sendo fechado, porque ele já desincorporou, já encerrou os trabalhos, já fez tudo. Tá? Então, eu peço aos senhores que tomem cuidado com o horário. Muitas pessoas estão chegando aqui 5 horas, 6 horas, porque acham que ele ainda está. Não, o centro já vão encontrar o centro, inclusive, fechado. Tá? Semana passada foi o mentor da casa que atendeu. Nós tivemos, acho que umas 80 pessoas, foram atendidas em 30 minutos, 35 minutos para ser exato. Tá? Então, quando a gente colocou o cartaz 14 horas, é 14 horas. Tá? Então, as pessoas que querem, que buscam esse atendimento, por favor, venham à casa às 14 horas. É muito importante as pessoas chegarem com antecedência e ficarem na casa por um tempo, meia hora, rezando, pegando um texto para ler, pegando um jornalzinho, porque os senhores estão sendo preparados para o tratamento. Mesmo quando vocês chegam, a gente pede, chega meia hora antes da palestra. Por quê? Vocês começam a ser preparados para receber as palavras do irmão que veio, que se preparou, que estudou para vir aqui conversar com vocês, e vocês estão sendo tratados pela espiritualidade. Tá? Então é muito importante chegar, ficar quietinho, desligar celular e deixar que os espíritos que começaram esse trabalho às 72 horas façam a sua parte. Né? A gente só se coloca à disposição deles. E eles vêm com muito amor. Tá? Hoje, quando vocês chegaram nas suas cadeiras, vocês encontraram um papelzinho pequeno, não tenho nenhum aqui, um papelzinho pequeno comunicando a vocês que nós estamos começando os trabalhos para a entrega de cestas, obrigada, nesse final de ano. Só que esse ano, a diretoria se reuniu, conversamos muito com o Laércio e resolvemos fazer o trabalho de uma forma diferente. A gente normalmente chegava para os senhores e falava, olha, nós vamos entregar, sei lá, 3.000 cestas, 5.000 cestas, 10.000 cestas. E a gente ficava correndo atrás de conseguir esse dinheiro, conseguir as doações, conseguir os alimentos, fazer toda a infraestrutura. E, invariavelmente, a gente quase enlouquecia na véspera da entrega da cesta. Por quê? Porque eu faltava alguma coisa, eu não tinha dinheiro para pagar, enfim. A gente até brincava que essas cestas eram a razão do Walter ter ficado um pouquinho mais careca. Mas então esse ano a gente inverteu um pouco a situação. Conversando com o Dr. William, um dos mentores da casa, ele mostrou muito para nós a importância desse trabalho. Primeiro porque as pessoas que quase todos os anos pegam as cestas já esperam por essa entrega. Nós já estamos sendo procurados pelas pessoas para receber a doação. Segundo porque, como disse Paulo, né, fora da caridade não há salvação. Se a gente não conseguir doar um pouco de nós mesmos, um pouco do nosso dinheiro, um pouco da nossa boa vontade, um pouco do nosso amor, para aqueles que necessitam, o que a gente está fazendo aqui? Então não adianta o Walter, o Laércio, a Sônia, a Regina, o Lotufo fazerem a doação. Todos têm que fazer a doação. Todos têm que se sentir responsáveis por esse trabalho que nós simplesmente estamos organizando. Mas todos têm que ser partícipes junto com a gente. O comunitário, a grande filosofia, o grande conhecimento que o Espiritismo traz para nós é que é um trabalho que tem que envolver a todos os homens de boa vontade. E a vontade de Jesus era que todos tivessem boa vontade. Né? Então, todos têm que se envolver. Então, nós estamos pedindo que os senhores comecem a fazer as suas doações. Nós estamos fazendo a conta média de uma cesta básica em R$50. Então, a gente está pedindo que os senhores depositem, nós colocamos o número da conta, o CNPJ da conta, o CNPJ do IECIM, para que sejam feitas as transferências, para que, com base nas doações que a gente conseguir levantar, a gente determine qual o número de cestas que nós vamos entregar à comunidade. Seja ela 1.000, 5.000, não importa. Mas nós dependemos das doações dos senhores para que a gente possa começar esse trabalho e a hora que a gente tiver um volume de dinheiro razoável, a gente coloca, olha, nós temos condição de entregar, vou chutar, 7.000 cestas. Aí a gente abre o cadastramento para 7.000 pessoas. Tá bom? Então, é a oportunidade de cada um dar um pouquinho de si. A gente tem oportunidade todo dia, né? E nós já perdemos muitas vezes a oportunidade. Então, eu peço que os senhores pensem com carinho no assunto. E não só doem seu dinheiro, se permitam a oportunidade de vir a assistir à entrega das cestas. É uma experiência fantástica.
fantástica. Você ajudar a organizar a fila, você conversar com as pessoas, você explicar o que está sendo doado. É uma experiência fantástica. Aí a gente começa a ver que nós não temos problemas. Que a gente achava que tinha, a gente não tinha. Tá? Que a gente tem um monte de minhoca na cabeça. Tá bom? Então, para dar continuidade ao preparo de hoje, eu vou ler para vocês. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39, disse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai comentar essa passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 41, com o título A Regra Áurea. Diz Emmanuel: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos façam. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando os seus olhos da humanidade inteira. Então, pedindo a todos que envolvam a nossa irmã em muito amor e muito carinho, e vamos pedir que ela nos brinde com todo o estudo que ela fez. Liguei. Está funcionando? Falar? Tá? Nunca passei por essa experiência, mas como viver é uma experiência constante, diária, minuto a minuto, o mundo virtual está aí, a gente não pode ficar para trás. Tem que dar uma de Ana Maria, como falou a nossa querida amiga. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito à casa, aos amigos aqui, tanto encarnados como desencarnados, que sempre me dão a oportunidade de trazer os ensinamentos de Jesus. E isso para mim é muito importante, porque me obriga, diria melhor, me estimula a estudar mais. E como nos falou o Espírito da Verdade, no capítulo 6, Consolador Prometido, de uma forma enfática: espíritas, amai-vos em primeiro lugar e instruir-vos. Então, o Espírito da Verdade colocou a instrução, o conhecimento, o estudo como base para a nossa evolução, sem a qual nós continuaremos sempre patinando no mesmo estágio, e isso tudo vai dificultar não só a nossa evolução, mas até a nossa felicidade, porque estudar, aprender, compreender é algo que nos traz uma alegria, um prazer grande. Através do estudo nós conseguimos caminhar para lugares diferentes, nós conseguimos entender as civilizações antigas, nós conseguimos perceber as diferenças de um país para o outro, e com isso nós nos enriquecemos intelectualmente e espiritualmente. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é antecedido por uma parte importantíssima do livro, que seria a introdução. Eu gostaria um pouco de falar dos senhores da introdução deste livro. Por quê? Porque eu penso que ele é como um alicerce. Ele
sustenta todos os ensinamentos posteriores. Ele coloca a história num ponto de ênfase, porque é a maneira que nós temos de nos situarmos para podermos entender melhor aquilo que Moisés, que Jesus, que a doutrina nos orienta. Então, é evidente que nós somos temos um entendimento reencarnacionista. Nós somos evolucionistas, nós acreditamos e estudamos, e a ciência atual está trazendo isso como base real, verdadeira. Nós acreditamos e trabalhamos pela nossa evolução. E aqui neste livro, na introdução, existe assim oportunidades inúmeras da gente nos encontrar em épocas muito antigas, quando talvez tivéssemos vivido ali, né? Essa introdução nos ensina também quem eram os saduceus, quem eram os publicanos, porque na medida que Jesus foi passando os seus ensinamentos, ele usava da linguagem e das situações presentes no momento em que ele estava vivo, que não é mais o nosso momento, né? O nosso momento é outro. Então, quando lermos, estudarmos o que Jesus falou e tivermos dificuldade de entender a quem ele se referia, é na introdução que nós vamos encontrar a resposta para as nossas dúvidas. Caminhando um pouco mais, entrando para o capítulo 1, que é o objetivo da palestra, nós temos aqui, em primeiro lugar, o título, que é importante. Eu não vim destruir a lei. E é depois os ensinamentos básicos, as 3 revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião e a instrução dos espíritos, a Era Nova. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre Moisés. Quem foi Moisés? As dúvidas que nós tenhamos poderão ser satisfeitas hoje em dia de uma forma muito prática, como nos falou a nossa amiga sobre o YouTube. YouTube também mostra lá o filme Os 10 Mandamentos. E nós podemos, de uma maneira muito calma, dentro das nossas casas, sabermos, recordarmos quem foi Moisés. Ele aparece como uma figura exponencial dentro daquela época. Ele era um hebreu que foi criado no Egito. Ele conheceu de longe o sofrimento do seu povo, que era escravo dos egípcios. Ele tinha dificuldades inúmeras consigo mesmo. Ele era uma pessoa simples e tinha dificuldade de se comunicar, mas ele foi escolhido para tirar aquele povo daquela escravidão. Muito se tem falado sobre o fato da travessia, quando o mar se abre e ele consegue retirar os seus irmãos hebreus para uma outra terra. Só que hoje em dia a ciência prova que efetivamente naquele tempo, naquela época, naquele dia, houve um fenômeno no mar e realmente aquele fato é verdadeiro. Ele realmente trabalhou com os amigos espirituais, recebeu a orientação do plano espiritual, não questionou, assumiu a responsabilidade de tirar o povo dele da escravidão e o conduziu para um outro lugar. Só que era um povo sofrido demais, um povo que era escravo. Os senhores imaginam o que é ser escravo, né? Deve ser uma coisa muito, muito ruim, até porque eles eram espancados, eles eram explorados, e isto muda até o caráter, a maneira de ser da pessoa, a maneira como ela reage às situações. Ocorre que ele recebeu, isso aconteceu, vamos colocar em termos de data, por volta de 1350 a.C. É importante ter essas datas, para que nós possamos traçar assim um caminho para entendimento, né? Então, esses hebreus, eles tinham diversas dificuldades e Moisés foi estimulado, orientado para ir a um determinado lugar e receber diretamente de Deus aquilo que aquele povo precisava para melhorar, progredir, evoluir, que são os 10 mandamentos. Só que nessa passagem, a gente estuda e aprende através dos livros, que Moisés ficou 40 dias, mais ou menos, em meditação profunda, em profundo jejum,
para poder limpar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, e para poder estar em condições de receber aquilo que seria orientado a fazer. Nas casas espíritas, eu quero abrir um espaço. Nas casas espíritas, todos os trabalhos que se processam, principalmente aqueles de desobsessão, de fluidificação das pessoas, de transferência de energia, sempre há, por parte dos orientadores, que as pessoas devem se alimentar de maneira adequada, não devem beber bebidas alcoólicas, devem procurar se manter tranquilos para estar preparados para oferecer àquele que está ali, dependendo daquela orientação e daquela transmissão fluídica, para que possa ser transmitido um fluido o mais saudável possível. E existem questionamentos. Mas eu quero comer carne, eu gosto de carne. Bom, você não é obrigado a não comer carne, mas seria bom que você tivesse uma postura mais tranquila e mais equilibrada nesse dia. E veja os senhores, há tantos séculos atrás, 1.300 anos antes de Cristo, já Moisés nos exemplificou, como profeta que era, a forma de agirmos quando queremos nos achegar aos bons amigos, aqueles que vêm nos trazer a orientação dentro das casas espíritas ou mesmo em todo e qualquer igreja ou templo. Essa relação de limpeza é importantíssima, né? De mantermos os pensamentos tranquilos, limpos, saudáveis, para podermos receber tudo aquilo que os amigos espirituais podem nos trazer. E eu estenderia isso até de maneira mais ousada para o nosso dia a dia. Procurarmos nos manter o mais possível equilibrados, a despeito das dificuldades que nós temos, porque nós estamos num processo evolutivo, e evoluir depende muito da nossa boa vontade e das questões que vão surgindo. Então, abri esse parênteses, mas agora eu vou dar continuidade. Moisés, então, recebeu de Deus uma série de orientações para que ele conseguisse segurar um pouco mais e administrar melhor aquele povo. Naquela época, o povo judaico ele já tinha, segundo estudos que eu fiz, 746 sanções, decretos, coisas que não podiam. Isso tudo era muito complicado para o povo e até para os administradores. Deus, na sua infinita bondade, transmitiu para Moisés 10 orientações. Essas 10 orientações seguidas conseguiria fazer com que aquele povo evoluísse e pudesse estar em condições espirituais melhores. E quais são estas orientações? Vamos recordar. O primeiro, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Eles eram escravos e por orientação de Deus, Moisés conseguiu tirar, mas sob orientação de Deus. Não terás em minha presença deuses estranhos, Deus único, acima de todos nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há no céu, ou embaixo na terra, ou que está debaixo da terra nas águas. Ou seja, ele nos ensinou a ligarmos diretamente com Deus, sem a necessidade de adorarmos imagens. Isto lá atrás, antes da vinda de Jesus. Não as adorarás e nem lhe darás culto. Eu gostaria que os senhores pensassem muito sobre esse primeiro mandamento. Refletissem muito. Porque nós ainda somos pessoas que carregamos coisinhas e tal. É ainda uma tendência que temos, né? Só que a nossa ligação com os nossos amigos espirituais, não há necessidade de intercâmbios, nem colocar nada no meio, para que eu possa, através dessa revistinha, achar que isso aqui pode me ligar a Deus. Não. Eu faço a minha ligação através da prece que Jesus nos ensinou. A hora que eu precisar, a hora que eu quiser. Não preciso absolutamente colocar nada entre eu e Deus. Podemos ter uma coisa bonitinha dentro de casa, podemos ter uma decoração, mas não transformar aquilo em algo que nos amarre, que nos escravize. Então nós vamos realmente lutar para manter esta comunicação espiritual, porque está aí presente em todos os momentos da nossa vida.
Basta que o queiramos e que nos conectemos. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, observa o dia de sábado para o santificares. Até hoje, os judeus observam isto com muita regularidade e muita profundidade. Eles têm o Shabat e eles realmente observam isto. Eles eram judeus. Honra a teu pai e a tua mãe para viveres largo tempo na terra que o Senhor teu Deus está para te dar. Eu nem precisaria falar, porque honrar pai e mãe é uma coisa que a gente tem que realmente, puxa vida, a gente ter um pai, ter uma mãe é uma coisa maravilhosa, porque eles nos dão isto aqui, esta ferramenta. E esta ferramenta aqui é que nos vai dar a possibilidade de termos um espírito usando a ferramenta de forma ativa, trabalhando, estudando, ajudando o próximo, viajando, nos comunicando, tendo alegria, tendo tristeza. Então, os pais nos dão isto. Às vezes nós temos certas questões com pai e mãe, até porque a história da gente é um desenrolar séculos após séculos, encarnações, desencarnações, mas a verdade é que quando nós assumimos o compromisso de colocarmos alguém no planeta e darmos a ele tudo aquilo que nós desejamos que ele tenha, é um momento muito especial do ser humano, para aquele que recebe e para aquele que dá. Não matarás. Não cometerás adultério. Isso aqui, para quem puder estudar um pouquinho, sobre como era o adultério, como era encarado o adultério na época depois mais para frente, na época de Jesus. É muito interessante. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o próximo. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi, nem jumentos, nem coisa alguma que lhe pertença. Isso foi falado antes de Cristo, alguns séculos. Esta é a lei e é de todos os tempos e países e por isso mesmo tem caráter divino. Então, através desses ensinamentos, Moisés foi melhorando o entendimento daquele povo, que era o povo dele e que ele tinha a missão de ajudá-los a evoluir. Muitos séculos se passaram, houve uma maturação de todos esses ensinamentos, até que se fez oportuno que alguém chegasse e pegasse aquele povo novamente e solidificasse, apresentasse novamente, fizesse-os lembrar da importância dos ensinamentos apresentados por Moisés. E Jesus chegou. Chegou e falou: eu não vim destruir a lei. Que lei? A lei de Moisés, aqueles 10 mandamentos. Eu vim para dar cumprimento a eles. Ou seja, ele pegou aqueles 10 mandamentos e transformou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que nos amar, porque nos amando, nós sabemos o que é amar e podemos estender a todos que estão perto de nós, sejam eles nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de escritório, nossos colegas que estão no trânsito, né? Situações de conflito, familiares, quanta coisa que nós temos, né, para vivenciar no dia a dia. Jesus, esse está mais perto de nós, então nós conseguimos perceber o quanto que ele se doou para o entendimento maior daquilo que foi ensinado por Moisés há tantos séculos atrás. E Jesus usava uma maneira de ensinar que os professores hoje em dia usam muito, partir do conhecimento da criança para aquilo que ela ignora. Jesus partiu da vida pastoril, do plantio, das árvores, tudo aquilo que era a vida dos hebreus naquele tempo, dos judeus, porque eles professavam a religião judaica, para orientá-los no sentido de viver melhor, de amar a Deus, de amar ao próximo, de amar a si mesmo, em busca do quê? Da evolução.
tirando de lado os acontecimentos nefastos da vida de Jesus, porque isso são questões que nós entenderemos mais para frente, politicamente falando, quantas coisas, né, que a gente às vezes tem dificuldade em aceitar, mas que estão aí para serem vivenciadas, estudadas. Passaram-se séculos dos ensinamentos de Jesus e a humanidade conseguia agora estar um pouco mais preparada para, através da doutrina espírita, retomar os ensinamentos de Jesus numa época em que não se falava tanto da semente, que não se falava tanto do gado, não se falava tanto da figueira, mas se falava uma outra linguagem, que é a linguagem atual. Então, a doutrina espírita apoia-se nos ensinamentos do nosso dia a dia e nos diz que é obrigação nossa crescermos usando as duas asas, da razão e do coração. A razão para discernirmos o que é bom, o que é certo, o que é bom para a nossa vida civil, como devemos nos tratar civilmente, as leis, as orientações, o progresso, como encarar o progresso, como encarar a natureza, como vivenciar a vida no planeta, como usar tudo isso em favor do progresso de toda a humanidade, dos mais ricos, dos mais pobres, como abrir o bolso para ajudar aqueles que precisam. Todos aqueles ensinamentos que foram apresentados por Moisés, foram exemplificados por Jesus, vem a doutrina e fala: vocês continuam precisando de orientação, o mundo é outro, a evolução é outra, então estamos nós aqui. Quem são esses nós? Os espíritos que ajudaram a codificação de Kardec, aqueles que trabalharam com Kardec e que deixaram mensagens e que nós podemos a toda hora abrirmos e estudarmos, que é a função do bom espírita: estudar, procurar entender e pôr em prática na medida da sua evolução. Então, nós temos a chegada do Espiritismo. E aqui no nosso livro, o primeiro parágrafo diz: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, mediante provas irrefragáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Demonstra-o não mais como fato sobrenatural, mas, ao contrário, como sendo uma das forças vivazes, incessantemente atuantes da natureza, dando origem a uma multidão de fenômenos incompreendidos até há pouco, e, por esse motivo, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então, a doutrina vem desmistificar, vem tirar essa condição de ser algo fora do comum. Tudo acontece dentro das regras da natureza, das regras de Deus, daquilo que nós realmente conseguimos perceber e cada vez mais através da própria ciência dos homens. Os homens evoluíram, os homens estudaram e caminharam. Hoje nós pegamos um livro de física quântica e nós olhamos, nossa, mas isso eu li lá no livro da minha doutrina. Eu estou conseguindo entender o que é um fluido, eu estou conseguindo entender o que eles falam que é prana. Eu estou conseguindo entender como nós devemos nos manter equilibrados para mantermos nossa energia equilibrada, para nos conectarmos com aqueles equilibrados e não nos desequilibrarmos para nos conectarmos com os que estão desequilibrados. Então nós vamos vendo a importância do conhecimento. Por isso eu digo aos senhores, insisto, eu sou aquela que bato ali, olha, estudar, estudar. Mas eu não tenho tempo. 10, 5 minutinhos. Ajuda muito a entender os ensinamentos do Cristo na fase em que nós estamos vivendo como sociedade e como espíritos encarnados no planeta Terra. Muita coisa está para acontecer. Quantos fatos interessantes estão aí? Eu nunca falei para ser transmitida para lugar nenhum. E, no entanto, está acontecendo isso hoje. Certo? Então, nós temos que estar engajados. Sabe, alegres, otimistas, estudando, progredindo, deixando de lado coisinhas que não interessam, privilegiando na nossa vida o progresso, que tem que ser alcançado por nós mesmos. Porque a nossa doutrina nos ensinou. Eu só posso progredir através da minha própria atuação. Eu não posso esperar que o outro faça por mim aquilo que eu tenho obrigação de fazer.
Eu tenho que correr atrás da minha evolução. Eu tenho que realmente planejar a minha vida em termos evolutivos. Eu tenho que viver num planeta que está se exaurindo, então eu tenho que cumprir a minha parte como terráquea para usar ainda toda essa energia que está aí em favor da humanidade. Isso não é um favor, isso é realmente uma postura humana. Eu tenho que estender meu braço para ajudar uma pessoa que está atravessando a rua. Se eu tenho uma folguinha no meu orçamento, é minha obrigação ajudar o meu irmão, ou num hospital, ou numa casa de pessoas idosas. Eu tenho que abrir mão, realmente, de algumas vantagens econômicas, porque quando eu morrer eu não vou levar absolutamente nada. Eu vou deixar tudo aquilo que eu construí material aqui. Vai ser bom para aqueles que herdarem? Talvez. Quem sabe se eles nem vão saber trabalhar com aquilo. Então, cumpre a mim, eu, fazer por mim e por aqueles que estão comigo nesta atual caminhada, o melhor que a minha evolução me permite fazer. E não achar que estou fazendo favor. Eu estou cumprindo a minha obrigação para com o planeta, para com as energias, para com Deus, para com meus irmãos de caminhada, favorecendo a todo e a todos e me desapegando. A palavra desapego para nós espíritas tem que ser muito trabalhada, para que nós nos desapeguemos dos amores que já passaram, daqueles que já partiram para o outro lado, enviando a eles uma prece, mas sem tanta lástima, nem tanto drama, porque nós sabemos que um dia nós vamos também, e vamos reencontrá-los de alguma forma, ou pelo menos vamos ouvir falar deles, vão chegar a nós notícias. Olha, a sua mãe, ou seu pai, ou seu esposo, está lá naquele pavilhão, trabalhando em função de outras atividades, de outras necessidades. E a gente precisa acreditar nisso, irmãos, porque isso é verdadeiro. Caminhando mais um pouquinho, vamos lá. Até que horas? 10:11. Nossa, tem bastante. Tá certo. Aí nós temos um item aqui também, a aliança da ciência e da religião. Vamos ver a primeira frasezinha e daí discorrer um pouquinho. A ciência e a religião são os dois instrumentos da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, ou seja, a ciência. A outra, as do mundo moral. Mas como ambas têm o mesmo princípio, que é Deus, não se podem contradizer. Isso é básico. A ciência não pode contradizer coisas, porque realmente ela está baseada em fatos materiais. Então, isso é uma base de ensinamento para que nós tenhamos sempre claro que precisamos cultivar a verdade, a compreensão, sem fantasias. Existem muitas fantasias, muitas coisas que não são verdadeiras e que às vezes são colocadas até por interesses econômicos. Então, precisamos ter consciência, já que nós somos animais racionais, saber exatamente o que pode realmente, o que pode ser e o que não é. Caminhando mais um pouquinho. Se uma fosse a negação da outra, ou seja, se a ciência negasse a religião, ou se a religião negasse a ciência, necessariamente que uma estaria fora da razão e a outra com ela, pois Deus não viria destruir a sua própria obra. É por isso que eu citei a física quântica, que hoje em dia eles estão apresentando estudos interessantíssimos. Então, nós vamos aliando o conhecimento que a gente pode alcançar, certo? Porque tem coisas que ainda estão fora da nossa compreensão, mas é aquilo que nós podemos alcançar, e vamos tentando entender melhor o porquê que nós estamos aqui, quais são nossas obrigações, como que nós podemos facilitar a nossa vida, como realmente existem energias, como elas estão aí para serem manipuladas de maneira benéfica para nós e para todos os outros. Caminhando mais um pouquinho, nós temos aqui as instruções dos espíritos. E eu também vou ler um pedacinho para os senhores. Deus é único. É o grande... É a mente mais avançada, aquele que criou tudo que está aí, e que nos fez para que fôssemos felizes. Então, Deus é único, e Moisés foi o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente para os hebreus. Quem eram os hebreus? O povo de Moisés. Né?
mas também dos povos pagãos. Aqui abre-se um comentário. O povo hebreu, ele era monoteísta. Eles acreditavam no único Deus. Razão pela qual favorecia o ensinamento de Moisés. Quando ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos, eu sou o Deus. Então ele falou isso para um povo que já tinha um conhecimento evolutivo da existência de um único Deus. E é confirmado nesta mensagem de um espírito israelita, que está no livro, exatamente esta visão, né? O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se utilizou para se revelar por Moisés, usando a mediunidade, a sensibilidade de Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo lhe foram infligidas para lhe ferir os olhos e deixar cair o véu que ocultava a divindade. Um povo sofrido que, através de Moisés, começou a perceber o quanto que eles poderiam progredir. Porque Moisés teve essa função, essa missão para com o povo que era dele. Mais um pouquinho à frente, os mandamentos de Deus, transmitidos por Moisés, trouxeram o germe da mais completa moral cristã, que continua aí, para nós seguirmos e meditarmos sobre elas. Os comentários da Bíblia limitaram-lhe o sentido, porque foram escritos por pessoas daquela época, que tinham uma visão mais curta. Não porque eles eram ignorantes, no sentido pejorativo da palavra, mas porque faltava-lhes mesmo o conhecimento que fomos adquiridos através das encarnações e dos séculos vivenciados. Os comentários da Bíblia limitaram-lhe o sentido porque, para ser posta em prática na sua pureza integral, não lograria ser entendida. O conhecimento recebido, ele chega até nós de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Deus é Pai, sabe das nossas necessidades, das nossas incapacidades. Então, se hoje em dia nós estamos conseguindo entender o mundo virtual, é porque nós estamos capacitados a fazê-lo. Não adiantava no século XIX vir com uma maquininha dessas que nós não íamos saber o que fazer com ela. Como? A gente ia para a fogueira. Com certeza, como muitos foram. O importante é que as coisas vêm chegando de acordo com a nossa evolução. Aqueles que estão nos laboratórios estudando, analisando, eles são nossos irmãos de caminhada. Eles estão lá tentando descobrir coisas para que toda a população seja beneficiada. E nós podemos realmente nos beneficiar, porque o nosso estágio evolutivo já nos permite isso. Nós somos evolucionistas. Nós entendemos que a evolução se processa degrau por degrau. Um passinho aqui, um passinho ali, e vamos caminhando. Muitas vezes forçados pelo progresso, mas é um esforçado que vai dar resultado, porque nós vamos realmente melhorar. Então, vamos encarar as dificuldades que o progresso nos traz como quase um desafio. Será que eu estou capacitada a conviver com essa coisa estranha? Não, mas se chegou na minha vida agora, é porque eu estou. E vamos realmente aproveitar tudo o que pode ser de benéfico para a nossa evolução, para o nosso avanço espiritual, intelectual e material. Certo? Vamos mais um pouquinho à frente. Mas os 10 mandamentos de Deus aí ficaram como frontispício brilhante, qual farol que deveria esclarecer a humanidade na estrada que ela havia de percorrer. Havia de percorrer. Então, aquele sentido de evolução. A moral ensinada por Moisés era acomodada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela vinha regenerar. E esses povos semi-selvagens, éramos nós, viu? Não era o outro lá, não. Nós, semi-selvagens, né? Quanto ao aperfeiçoamento da alma e também da parte intelectual, não compreenderíamos a adoração a Deus senão pelos holocaustos. O que é holocausto aqui, né? Eu fui pesquisar, falei, nossa, holocausto. Holocausto? O holocausto é que naquela época eles faziam oferendas
aos deuses de bichos que eles matavam, que eles queimavam. Então, naquela época, talvez fosse importante para nós lá atrás, fazermos esse tipo de oferenda. Hoje em dia, a nossa oferenda é diferente, porque nós evoluímos e percebemos que aquilo não era importante. O importante é que a nossa oferenda a Deus seja uma prece, seja uma ação boa, é uma oferenda construtiva, que não visa só o nosso progresso, mas que visa também estar em acordo com aqueles que estão conosco, aqueles que caminham, a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos. As nossas oferendas a Deus hoje em dia privilegiam, sobretudo, a melhoria das pessoas, a boa palavra, né? O afago, o carinho, a visita a um hospital, a não abandonarmos os nossos velhinhos, a darmos a cada um o carinho que nós temos condições de dar, porque também é uma postura que está ligada muito à evolução dos nossos espíritos. Então, essas são as nossas oferendas a Deus. É a forma de nós agradecermos as pernas que temos, que funcionam, os braços que funcionam, as mãos que produzem, a cabeça que pensa. Porque isso aqui é uma obra de muito profundamente avançada. Este corpo que cada um de nós tem produz tudo o que nós precisamos para a evolução do nosso espírito. As nossas mãos são ferramentas maravilhosas, que tanto podem ser usadas para o bem como para o mal. O espírito que encarna é que vai realmente dar o encaminhamento que seja melhor. Mais um pouquinho para frente, né? Eu estou fazendo um avançarzinho aqui. Existe uma mensagem, que eu vou ler um pedacinho também, que é de Fenelon, foi ditado em 1861. Nós já estamos aqui pertinho, né? 1861. Eu comecei a palestra falando de 1300 e tantos antes de Cristo. Aí eu falei em Cristo. Agora nós já estamos falando em 1861. Por quê? Porque Kardec recebeu desses amigos espirituais toda uma orientação. E ele foi codificando. Foi experimentando, vendo da realidade e foi codificando. E hoje em dia nós temos nas nossas mãos. Maravilha. Ninguém nos persegue, ninguém cria problema. Nós levamos para nossas casas, nós estudamos coletivamente, nós pesquisamos na internet. Está tudo aí para a gente poder realmente entender e evoluir. Então, a mensagem começa: um belo dia, Deus, na sua inexaurível caridade, permitiu ao homem distinguir a verdade e romper as trevas. E foi esse dia o do advento do Cristo. Depois dessa luz fulgurante, voltaram as trevas. O mundo, após intermitências de verdade e obscurantismo, se perdia de novo. Nós somos um pouco assim, né? Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em suas bases, vai arrebentar a tempestade, ficai firmes. Esta é a mensagem de Fenelon. E como é que ele termina? Né? Porque os senhores vão ter em casa também, né? Termina assim: a revolução que se prepara na atualidade, seria em 1861, ele estava se referindo ao advento do Espiritismo, né? A revolução que se prepara é mais moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, possais soltar a voz humilde, pois sois como o grão de areia, mas sem esses grãos não haveria montanhas. Então nós somos grãos de areia, mas juntos nós temos a força de poder produzir algo muito especial, desde que estejamos empenhados. Que foi o que a nossa amiga falou agora, né, nesse trabalho magnífico de dar a cesta para as pessoas que vêm em busca desse agrado. Viver toda uma vida difícil, um ano complicado, mas sabe que no fim, no dia de Natal, no dia do nascimento do Cristo, vai ter ali alguma coisinha para satisfazer a sua necessidade, não só material, mas sobretudo espiritual. De fazer uma prece em volta de uma mesa com aquilo que ganhou. E que é a sobra do que nós temos. Porque quando nós damos alguma coisa, nós nunca damos o que nós temos inteiramente. Nós damos um percentual daquilo que nós temos, porque ainda temos muito medo,
né? Somos ainda muito inseguros. Então, isto é participar realmente de algo que nos dá paz interior, porque nós conseguimos perceber, puxa, eu estou conseguindo entender o que Cristo falou, né? Eu estou conseguindo me engajar na obra da evangelização. Eu estou conseguindo pensar no outro, embora pense em mim, mas eu já estou conseguindo ver o meu irmão de caminhada. Eu já separo alguma coisinha para levar, para ajudar, para colaborar, para olhar nos olhos. Quantas pessoas não conseguem ver alguém que olhe nos olhos e que passe a ela uma energia boa, uma palavra boa? Isso nas favelas a gente sabe como é dura a vida, né, para essas pessoas. Muitos dirão, mas cada um de acordo com as suas obras. Só que nós temos a obrigação, que Jesus nos ensinou, ele não classificou por obras, ele deu a todos a palavra, o ensinamento, o exemplo. E é isso que a gente tem que fazer, realmente é isso. E vamos mais um pedacinho, porque eu estou na hora de terminar. Então, aqui, continuando. Assim, pois, o conceito de que sois fracos não deve ter sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada qual o seu trabalho. Não edifica a formiga a sua toca e os animálculos imperceptíveis não levantam continentes? Então nós não podemos alegar, eu sou pobrezinho, eu sou fraquinho. Não, nós juntos podemos muito. E este muito vai nos beneficiar individualmente. O horário está ali. Eu agradeço que os senhores me ouviram. Eu agradeço muito a atenção. Desejo aos senhores muita paz, muita saúde física, moral e espiritual. E que as palavras de Jesus, e que foram tão bem trabalhadas pelos amigos espirituais que nos trouxeram toda essa codificação e que ainda continuam nos amparando, possa nos fazer aos senhores e a mim, todos nós, melhores, pessoas melhores, mais felizes, mais humanas, no sentido de olhar o outro e nos vermos no olhar do outro. Obrigada a todos, que Deus abençoe. Obrigada. Obrigada, Nilde, pelas suas palavras. Eu acho que a gente recebeu de presente um monte de elemento para pensar em casa, né? De uma simples frase de Jesus, né? Eu não vim destruir a lei do Pai, né? E a gente tentar separar o que é a lei do Pai e o que não é, e o que a gente quer da vida, né? E mais uma vez, voltando às cestas, uma orientação que os mentores da casa nos deram uma vez. Os senhores acham que os senhores estão comprando arroz, feijão, embrulhando, tal, entregando? É puro e simples? Não. Todo esse trabalho que envolve todos os senhores, envolve toda a casa, todas as pessoas que por aqui passam, os espíritos tratam essa alimentação. Então, esse alimento é molecularmente modificado, de tal maneira que vai levar o remédio necessário a cada família que recebê-lo. Então, nós estamos levando ajuda. Ajuda no sentido mais amplo que a cabeça de cada um possa perceber. Nós estamos levando remédio para que no dia que se comemora o aniversário do mestre, essas pessoas possam se sentir melhor e possam, de uma maneira muito simples, entrar mais em contato com a energia deste grande ser que passou pela Terra 2000 anos atrás. Está aberta a oportunidade para vocês, nos ajudem, tá? Nós vamos fazer com muita boa vontade todo esse trabalho, tá? Agradeço a presença de todos vocês, encarnados e desencarnados. E só lembrando, a semana que vem é uma outra irmã, amiga da casa, a Lucrécia, que vem conversar com a gente. Vai ser o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. E eu sou a chata de plantão, né? A mesma recomendação. Leiam o capítulo antes de vir para cá. É muito mais gostoso quando você escuta o palestrante depois que você lê o capítulo. Porque você já fez a sua ideia, você já refletiu sobre algumas coisas, e a hora que você ouve a reflexão do outro, com a ajuda de todos os espíritos que se fazem presentes, o teu poder de compreensão aumenta, o teu aprendizado aumenta. Então, é uma oportunidade muito grande de evolução que cada um de nós tem, tá? Não percam essa oportunidade. Vou pedir para o Lotufo fazer a oração final, e só lembrando, quando apagar a luz e começar o trabalho, eu peço que as primeiras 15 pessoas que vão tomar o passe normal já façam uma fila,
tranquilos, sem barulho, muito tranquilo. Quem tomou passe, toma sua água e desce a rampa, tá bom? Lembre-se que lá dentro a casa é pequenininha, qualquer barulhinho aqui reflete lá dentro e nós precisamos de muito silêncio, muita concentração, muita oração para que o passe que os senhores recebam seja o melhor que nós possamos oferecer junto com o plano espiritual, tá bom? Obrigada pela presença de todos e até semana que vem. E assim, queridos companheiros, mais uma noite de aprendizado. Estamos começando novamente o capítulo número 1, e depois o 2, o 3, e sucessivamente, nós vamos compreendendo porque Kardec trouxe nessa ordem tão importante, estudar antes em casa, dar uma lida, o expositor vai nos trazer a mensagem, e o Evangelho é a grande ferramenta que nós temos para poder nos melhorarmos. Essa parte do encerramento, podemos todos participar, a parte da vibração. Vamos vibrando por todas as moradas, todos os reinos, esses planetas maravilhosos que nós desconhecemos, pelo nosso querido Brasil, no planeta Terra e todas as nações. Sabemos das dificuldades, das dores que muitos povos, através de lutas, de fome. Nossa cidade de São Paulo, tão movimentada, nosso bairro, nossa rua, nosso lar, nossos vizinhos, aqueles que têm dificuldade de relacionamentos. Alguém assim que nos recebe de braços abertos nesses trabalhos. Todos os espíritos que vivem com missões definidas, as crianças que se encontram em orfanatos e creches, os velhinhos em asilos, alguns irmãos que estão passando por momentos de dores em leitos de hospitais, outros ainda em cárceres, a todos os amigos espirituais, benfeitores amigos que tão carosamente nos assistem, nos apoiam, nos protegem. E para que o Médio Oeste continue sempre vigilante, atento nos seus trabalhos. A todos os senhores que nos prestigiam com a presença, todos os trabalhadores, a todos que não puderam vir aqui nesta noite, nosso querido tio Chico, e toda essa falange de espíritos que nos dão comunicações, nos dão mensagens, nos ajudam. Vamos pedir que a água seja magnetizada e que nela seja depositado o medicamento que viemos buscar aqui nesta noite. Vamos manter o equilíbrio, a calma, abrir o nosso coração. E quando adentrarmos a noite de passe, poder pedir aos amigos, benfeitores amigos, que possam nos ajudar, nos dar o medicamento que viemos buscar aqui nesta noite. Vamos pedir a Jesus que nos proteja de volta aos nossos lares e que, se a bondade do Pai nos permitir, que na próxima semana possamos estar mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus. E pedindo licença para terminarmos mais essa parte do trabalho da noite, vamos orar em pensamento, aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.